Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Começa a homilia dizendo uma coisa. Hoje, 2021, Jesus, com esse tipo de discurso, imediatamente seria censurado. Jesus não passaria muitos dias não, pregando. Seria censurado. Porque olha o jeito que ele expressa. Olha o jeito que ele fala. E eu não estou falando para ele. Jesus não disse para qualquer pessoa não, para qualquer grupo, para os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo. Era o povo da alta, da elite. O povo que se dizia santo, o povo que se dizia ser os eleitos de Deus, de fato era, mas não viviam como tal. Eram eleitos sim, mas não viviam como tal. E Jesus, numa linguagem simples nossa, desceu a lenha. Mas com qual objetivo? De corrigir. O objetivo de Jesus não era simplesmente dizer por dizer. O objetivo de Jesus era corrigir para que eles pudessem mudar de vida e, portanto, fossem salvos. Vamos voltar um pouquinho na leitura para compreender bem o Evangelho. Como o profeta Sofonias começa: assim fala o Senhor, ai de ti, rebeldes e desonrada, cidade desumana. Ela não prestou ouvido ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Não aceitou a correção. Jesus corrigiu. Alguns fariseus, alguns mestres da lei, alguns anciãos do povo não aceitaram a correção. E se não aceitaram a correção, portanto, se perderam. Os que aceitaram a correção, os que entenderam o que Jesus queria dizer, os que entenderam a mensagem, se converteram, mudaram de vida, portanto, foram salvos. E é importante compreendermos isso. Quando o Senhor exorta a nós, é para o nosso bem, é para a nossa salvação. A exortação de Jesus é para a nossa salvação. Não é para brigar conosco, não. Jesus nos exorta porque Ele quer nos salvar. Hoje é memória de São João da Cruz. Ele, junto com Teresa d'Ávila, o que aconteceu? Foi o grande feito de São João da Cruz e Teresa d'Ávila: reformar o Carmelo. A coisa não estava boa, não. Os monges, seja no ramo masculino ou feminino, não estavam vivendo de acordo com o Evangelho, não. Até eram monges, até estavam no Carmelo, mas não eram de Deus. Olha só, meu Deus do céu, está num Carmelo, num seminário, na Canção Nova, no Enchei-vos, em qualquer outro lugar, qualquer outra comunidade, está na igreja, porém não viveu o Evangelho.
Primeiro Deus inspira Santa Teresa d'Ávila para que pudesse reformar o Carmelo no ramo feminino. Depois da ordenação de São João da Cruz, eles se tornam amigos, Santa Teresa d'Ávila com São João da Cruz, e ela propõe, fala da reforma, ele aceita, por vontade de Deus também, e começa a reformar o Carmelo. Olha, repito, reformar o Carmelo, não é reformar o centro da cidade, não. Carmelo. Não deveria já partir do ponto, se está lá, são os monges que rezam, estão convertidos, são homens de Deus, mulheres de Deus. Não deveria partir desse princípio, pelo amor de Deus? Não é o certo, mas nem sempre. Aí que está, nem sempre essa roupinha aqui, ó, essa veste sagrada que o padre coloca, seja o que está por baixo, o meu clésima, ou a casula que estou vestido, com todo o paramento que é próprio, a túnica e assim por diante, não quer dizer necessariamente santidade, não. Roupa não revela santidade. A santidade é muito mais, porque eu posso estar revestido como eu estou, com essa casula belíssima, mas não viver na vontade de Deus. Posso viver dentro da canção nova e não viver na vontade de Deus. Viver dentro do seminário e não viver na vontade de Deus. Viver dentro do mosteiro e não viver na vontade de Deus. Aí que está a questão. E nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nós. E corrigir o quê? Aquilo que não está de acordo com o Evangelho. O que não está de acordo com o Evangelho, nós precisamos mudar. E foi o que Santa Teresa d'Ávila fez na reforma, juntamente com São João da Cruz. Aquilo que não estava de acordo com o Evangelho precisava ser tirado. Aí o Carmelo foi reformado. Porém, tem um detalhe, a reforma não é tão simples não, dói, causa tumulto, causa problema. São João da Cruz foi injustamente retirado de dentro do próprio Carmelo, teve que sair escondido. Porque onde entra a verdade incomoda. Se o que nós falamos não incomoda, significa que nós estamos falando baboseira, aliás, desculpa. Estamos falando baboseira, porque a verdade sempre incomoda. Se o que nós estamos falando não está incomodando, desconfiemos de nós mesmos, que é onde a verdade entra, chega, ela incomoda, como incomodou os anciãos, os mestres da lei e os sacerdotes. Incomoda. Se o que nós falamos não incomoda ninguém, estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando que a grama está verde, o céu está azul e o dia está lindo. Porque onde a verdade chega, a verdade incomoda, e precisa incomodar mesmo, porque é a verdade que liberta. É a verdade, não é a mentira não liberta não, a mentira escraviza cada vez mais, mas a verdade liberta. Porém, onde a verdade chega, ela chega causando, a verdade chega causando, mas tem que causar mesmo, para que possa causar o quê? Uma mudança de vida, uma transformação de vida, para então ser salvo. E com a reforma do Carmelo de Santa Teresa com São João da Cruz, eles trouxeram a originalidade daquilo que era para ser o Carmelo. A vivência de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração. Tanto é que a gente olha para São João da Cruz, olha para Teresa d'Ávila, que a gente enxerga homens de Deus de oração, de uma vida profunda de oração, de intimidade com Deus. Porque senão nós vamos ser cristãos que não rezam. Cristãos que não rezam, meu Deus do céu, não. Nós temos que olhar sobretudo para São João da Cruz, nessa memória que nós fazemos dele, enxergar isso. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração, de intimidade, de comunhão com Deus. Homens e mulheres que a vida está de acordo com o Evangelho, está em conformidade com o Evangelho, e não o contrário. Católicos, voltem a ser católicos. Olha só que coisa absurda. É redundante, padre. Não. Dizer para os católicos voltarem a ser católicos não é redundância.
Por incrível que pareça, porque tem muito católico que está vivendo na igreja, mas já deixou de ser católico. Porque o que é ser católico? É viver uma vida em conformidade com o Evangelho. Porque se eu sou católico, tem uma coisinha que antecede, eu sou cristão. E o que é o cristão? É outro Cristo. Ou seja, a minha vida precisa revelar o Cristo. Portanto, dizer para um católico voltar a ser católico não é redundância. É dizer, volte para a originalidade. Volte para aquilo que é a vontade de Deus. Tem católico que nem está se confessando mais, mal se confessa uma vez por ano. E aqui eu não me refiro a quem não pode. A gente vai para a região do norte, do nordeste, tem situação que a pessoa tem missa uma vez por ano. Eu não estou me referindo a essas pessoas. Essas pessoas estão na graça de Deus pela sua circunstância, se estão vivendo em Deus. Uma coisa é você ser impossibilitado de receber o sacramento, que é o caso de muitas pessoas ainda hoje no Brasil. A minha realidade do norte, pessoas que vão à missa uma vez por ano, eu repito, e eu não me refiro a este grupo. Eu me refiro àqueles que podem ir e não vão, que podem se confessar e não se confessam. Ah não, uma vez por ano está bom. Católico que se confessa só uma vez por ano, podendo se confessar outras vezes, não entendeu o que é conversão. Não entendeu. Católico que vai à missa, quando der vontade eu vou. Não pode dizer que é católico. Tem que voltar a ser católico, mas não é não. Católico que não ama a Nossa Senhora, que não reza o Santo Terço, não é católico não. Tem que voltar a ser católico. E aqui eu poderia dizer tantas outras coisas. Para nós sermos bons católicos, é preciso viver sobretudo na vontade de Deus. É preciso viver todos os dias e constantemente na vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que no dia de hoje possamos fazer uma revisão de vida. O que é em nós que não está de acordo com o Evangelho? Usando a mesma expressão de Santa Teresa e São João da Cruz. O que é que em nós precisa ser reformado? O que em nós precisa ser reformado? Que a reforma do Carmelo foi isso, tirar aquilo que era mundano e deixar somente aquilo que era cristão. Tirar aquilo que não fazia parte da vida de um monge, de uma monja. E deixar somente aquilo que fazia parte da vida religiosa, da vida consagrada. O que é que na nossa vida de cristão não comporta? É preciso tirar. Quantos católicos estão ouvindo músicas mundanas e tão felizes da vida? Ah não, eu sou do mundo, eu estou no mundo. Meu Deus do céu, está vivendo como um mundo, uma vida mundana e acha que está tranquilo. Não, eu repito, católicos, voltem a ser católicos, no sentido próprio da palavra. Tire aquilo que é mundano e deixe somente aquilo que é da vontade de Deus. Que a reforma do Carmelo foi isso. Isso não comporta um consagrado. Isso não comporta alguém que serve a Deus. Então tem que ser tirado. Aí, meu filho, o bicho pegou. Queriam pegar ele na mão. São João da Cruz, ele teve que sair correndo. Foi acusado injustamente. E teve que sair correndo. Depois, pela vontade de Deus, as coisas se resolveram. Mas no início não foi aceito, não. É radical demais. Esse João da Cruz aí, recém-ordenado, é radical demais. Os tempos mudaram. É verdade, os tempos mudaram, mas o Evangelho é o mesmo. A verdade é a mesma. Verdade não muda, não. Não sei se você sabe disso, que verdade não muda. É eu que tenho que me adaptar à verdade, não a verdade se adaptar a mim. Porque tem muito católico que está isso. O tempo mudou, Padre Helenildo. É outro tempo. Atualize, dê um F5. Cuidado com esse negócio de atualizar, viu? Tem muita gente que se atualizou tanto que está no inferno. Se atualizou tanto que está no inferno. E aí? Você quer ir para lá também? Porque quem morre longe da graça de Deus, você acha que vai para o céu, é? Você acha que quem morre longe da graça de Deus vai para o céu? Quem são os que vão para o céu? Aqueles que aceitam a correção, mudam de vida, se arrependem dos seus pecados. Esses vão para o céu, que é o que o Evangelho falou, essa parábola que Jesus contou. Um disse que ia,
Um disse que ia, mas depois disse que não ia mais não. E o que disse que não ia, foi. Essa parábola dos dois filhos. E Jesus, quem é que faz a vontade do Pai? Os próprios mestres da lei, os fariseus, respondem: aquele que disse que não ia, mas depois foi, ou seja, se arrependeu. Talvez eu e você seja esse primeiro filho que se arrependeu. Disse que não ia no primeiro momento, depois disse: não, eu vou sim. Aí se arrependeu. O segredo é esse, se arrepender, mudar. Porque não adianta eu ir dizer